Boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria que damos início a esse evento, então, que tem como objetivo comemorar os 25 anos do SEMEC. E foram certamente 25 anos de compromisso com a documentação e a história do sul de Minas. Esse evento é uma grande celebração. O SEMEC, Centro de Memória Cultural do Sul de Minas, depois da estadualização, renomeado para Centro de Memória Cultural Desembargador Manuel Maria Paiva de Vilhena, é hoje uma instituição mantida pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Criado nos anos 2000, o SEMEC, desde sua criação, tem se dedicado à preservação, organização, higienização e catalogação de um riquíssimo corpus documental referente aos séculos 18 a 20, sobre a história de Minas Gerais. Nesse evento, buscamos apresentar à comunidade acadêmica e à comunidade de campanha e região os projetos desenvolvidos recentemente pelo Centro, além de refletir sobre os vários desafios futuros, sempre buscando fortalecer os laços de memória que devem ligar os sujeitos históricos à sua história. É importante destacar ainda que o nosso compromisso tem sido, cada vez mais, o de transformar o SEMEC em um espaço compartilhado pelo público e por diversas instituições, integrando de forma geral universidade e comunidade. Gostaria de fazer alguns agradecimentos essenciais antes do início das nossas atividades. Primeiro, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos vocês, aos professores e alunos da UEM, campanha, a todos os campanhenses e a todos os demais de tantas cidades vizinhas que fizeram parte da história do SEMEC, que estão aqui hoje. Nossos cumprimentos também à diretora da unidade de campanha, a professora Josiane de Paula Nunes, a ex-diretora também que está aqui presente, Joana Beatriz Barros Pereira, ex-coordenadores do SEMEC, tantas pessoas importantes da história do SEMEC. Gostaria ainda de expressar, os meus agradecimentos a todos aqueles que ajudaram na organização desse evento, a todos da gestão da unidade, ao professor Márcio, vice-coordenador do SEMEC, aos nossos bolsistas, Vanessa e Bernardo, aos bolsistas PAEX, estagiário e ex-bolsistas apaixonados pelo SEMEC, que trabalharam de maneira incansável em todos os detalhes da organização. Destaco ainda que esse evento teve financiamento da FAPEMIG e também apoio do comércio da região, Advocacia Alves e Guimarães, Bar do Pardal, Recanto Beach Tênis, Quinta do Salgado, Padaria e Confeitaria do Sobrado, Papelaria Central e Restaurante Choperia Casarão. E não podia deixar de dizer que esse evento só foi possível pelo trabalho excepcional do nosso querido Wesley, não sei se ele está aqui, que fez a arte visual do evento, o meu mais sincero agradecimento. Então, para iniciarmos agora as nossas atividades, convido o professor Ângelo Carrara, então, a compor aqui a mesa. Bem, para iniciarmos o nosso evento, então, eu tenho imensa alegria de apresentar o nosso primeiro convidado da noite, professor Ângelo Alves Carrara, que fará a conferência intitulada Preservação de Documentos Arquivísticos, Desafios e Possibilidades. O professor Ângelo foi meu professor na graduação da UFOP e acredito que não tenha dimensão da importância que teve na minha trajetória acadêmica. Além das aulas incríveis e apaixonadas, com ele eu adquiri esse amor pelo tratamento de documentos, que certamente contribuiu muito para que hoje eu estivesse aqui à frente do SEMEC, desde 2022. O professor Ângelo é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor pela Universidade Federal Fluminense e pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História da UFOP. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Econômica, atuando principalmente em pesquisas nas áreas de História Econômica do Brasil, Fiscalidade, História Agrária, bem como em projetos de tratamento de acervos documentais. Participa dos seguintes grupos de pesquisa, cadastrados pelo CNPq, Corrupção e Poder no Mundo Ibérico, Impérios e Lugares no Brasil, e Laboratório de Geoprocessamento Aplicado, da UFJF. Também foi professor visitante de diversas universidades no exterior, como Itália, México e Colômbia. E entre suas principais publicações estão Minas e Currais, Produção Rural e Mercado Interno em Minas Gerais, As Finanças do Estado Brasileiro, Receitas e Despesas da Real Fazenda no Brasil, século XVII e século XVIII, a Real Fazenda de Minas Gerais, Guia de Pesquisa e Coleção Casa dos Contos de Ouro Preto, entre vários outros livros e artigos. Professor Ângelo, agradeço mais uma vez imensamente por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que será um grande aprendizado. Muito obrigada.
Bom, boa noite. Obrigado. Boa noite. A Simone, eu não vou dizer que ela é exagerada, mas eu vou dizer que ela esse comentário que ela fez a meu respeito, eu acho que é muito em razão exclusivamente da generosidade dela, né? Mas eu queria, na pessoa dela, agradecer a todos os que direto ou indiretamente estão envolvidos com esse tipo de evento acadêmico, que é a marca registrada de toda instituição de qualidade. O que faz a universidade ser o que é muito mais do que se passa dentro de uma sala de aula. É muito mais o que nós conversamos nos corredores, nas ideias que trocamos com os colegas e, principalmente, em eventos dessa natureza, né? Eventos que nos tiram da sala de aula e nos colocam em contato com outros temas muito diferentes daqueles que, em geral, nós encontramos em sala, né? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer muito sinceramente o convite. É sempre uma satisfação estar aqui em Campanha, cidade que eu tenho frequentado já não sei mais quanto tempo, né? Enfim, faz bastante tempo, né? E do SEMEC, cuja evolução acompanhei, pode-se dizer que, pelo menos das notícias desde os primórdios, né? Desde quando começou-se esse movimento extremamente importante de recolhimento da documentação que se encontrava necessitando de tratamento. E o que eu hoje vejo aqui no SEMEC é algo simplesmente espetacular, ou seja, as condições do acervo documental custodiado aqui são as mais impressionantes do ponto de vista da qualidade, da elevadíssima qualidade que nós não encontramos em muitas instituições renomadas, né? Então, mais do que simplesmente agradecer o convite, é parabenizar o esforço que todos os que direto ou indiretamente estão envolvidos nessa atividade de preservação, recuperação, tratamento da documentação aqui não, a gente diz documentação de campanha, mas deve ser entendido de todo o termo de campanha. O termo campanha tornou civil em 1798, num território equivalente a algumas dezenas de milhares de quilômetros quadrados, ou seja, talvez uns 25% da área de Portugal, uns 30% da área de Portugal, é muita coisa, né? Basta pensar que é o sul de Minas, né? Minas Gerais são 580 mil quilômetros quadrados, então faça uma conta aí de quanto, né? Minas é a França do Brasil, né? Do ponto de vista territorial. Enfim, o que eu preparei para apresentar para vocês, o título da minha fala, eu, na verdade, tomei um exemplo concreto para discutir desafios e possibilidades de preservação de documentos. Um exemplo concreto por conta da atividade que tem desenvolvido há mais de 30 anos, né, com esse acervo em particular, né, desde que comecei a atuar nesse acervo, eu quero, na verdade, apresentar a trajetória de preservação como um modelo concreto, como um exemplo concreto desses desafios e dessas possibilidades, e muito mais no sentido de chamar a atenção de todos aqui para as enormes possibilidades que nós temos e das responsabilidades que nós temos como historiadores e historiadoras em cuidar daquilo que é a matéria-prima do nosso trabalho. O nosso ofício tem uma matéria-prima, que são as fontes documentais, principalmente fontes arquivísticas. Então, é a nossa responsabilidade, como historiadores e historiadoras, assumir essa tarefa de preservação e recuperação da documentação, de tratamento dessa documentação, para além, muito além do esforço que os arquivistas têm. Ou seja, é muito pensando em função do alimento das nossas pesquisas, tá certo? Então, vamos lá. Já está aí, por favor. Bom, nós temos aqui, quando a gente fala de desafios, nós temos, obviamente, dois desafios. O desafio financeiro, vou tratar uma documentação, e o desafio dos recursos humanos, né, em contraposição às possibilidades.
Em relação, esse é o exemplo que eu vou dar, é o Programa de Tratamento do Acervo Documental do Arquivo Histórico de Minas Novas, é um acervo que compreende o período de 1733 até 1945. É claro que o arquivo ultrapassa esse período, né? Ele vai até os nossos dias, mas o documento mais antigo é de 1733. Não significa que seja o documento mais antigo produzido em Minas Novas. A gente tem documentação anterior, né? Mas não está no arquivo histórico. Eu vou falar disso mais adiante. Vamos lá. Bom, aqui é uma imagem. Pode passar. A data, eu só registrar, por favor, desculpe, a data, porque essa é a data oficial em que teve início esta última fase de tratamento dessa documentação. O tratamento teve início em 1994. As primeiras iniciativas, o primeiro esforço de tratamento dessa documentação data de 1994. Então, entre 1994 e 2013, há uma série de idas e vindas que não resultaram em nada. Ou seja, a documentação não passou por nenhum processo de tratamento, exceto a sua transferência para um local mais adequado. A imagem seguir, talvez fosse o caso de apagar a luz aqui para tornar mais claro, não? Para deixar mais nítida a situação. Essa é a forma como nós encontramos a documentação em outubro de 2013. Né? Não sei se é possível ver, mas essa documentação ela se encontra. Bom, explicando essa documentação. Em 1945, o arquivista da cidade teve o cuidado de reunir toda a documentação do arquivo, a documentação do século XVIII e XIX, e enrolá-la como se fossem aqueles pergaminhos, fazer um rolo com essa documentação, enrolou a documentação, e envolveu esse rolo em folhas do censo de 1872, folhas originais. Havia um livro, o arquivo dispunha do censo de 1872 encadernado, algo raríssimo, é um documento raro, é um livro raríssimo, né, há poucos exemplares disponíveis hoje no país. O ICHS em Mariana dispõe de um deles. Então, ele enrolou nessa folha e, além disso, enrolou em folha de jornal. Então, nós tínhamos aqui como se fossem rolos de documentos embalados dessa forma. Sem saber, esse arquivista impediu o ataque de traças e outras pragas no documento, porque o jornal contém uma tinta tão tóxica que funciona como um preventivo contra esse tipo de ataque. Mas, de qualquer maneira, isso não impediu que fosse sendo acumulado teia, enfim, fezes de morcego no local onde essa documentação estava. Então, é esse o estado que nós encontramos a documentação em 2013. Né? Bom, vamos lá. Aqui um outro exemplo de como a documentação estava, né? Só para se ter uma ideia. Essa não é a situação mais grave. Vamos adiante. Tudo a mesma coisa, os livros, aqui são livros dos municípios mineiros do IBGE, enfim, em condições melhores, mas, de qualquer maneira, pode passar. Bom, identificada essa documentação e começadas as tratativas com a Prefeitura Municipal, nós, então, de imediato, estabelecemos nesse momento, eu estava na Universidade Federal de Juiz de Fora e desenvolvia já um programa de tratamento com outras localidades, né? Mas a prioridade nossa, a gente já estava desenvolvendo um projeto semelhante em Diamantina, com o acervo da Câmara Municipal de Diamantina. Esse projeto em Diamantina também teve início em 2013, mas em Diamantina o processo andou muito rapidamente, porque de imediato nós contamos com o apoio da Prefeitura para a firmatura dos convênios entre as diferentes instituições. Portanto, era um convênio tripartite, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri e Prefeitura Municipal de Diamantina. Então, em Diamantina o processo foi muito mais célere, porque a documentação estava em Diamantina e havia uma infraestrutura na Universidade Federal
o Laboratório de Documentação Histórica, coordenado pela professora Ana Cristina Pereira Lage, que aparece aqui na fotografia seguinte, em 2015, né, ao lado do arqueólogo o Marcelo Fagundes, que foi também um grande parceiro nosso, né. Então, já havia essa infraestrutura em Diamantina, mas Diamantina está a 225 quilômetros de Minas Novas, nós não contávamos com equipe local. Então, vejam, é o desafio do recurso humano. Nós não temos o recurso humano. O desafio financeiro foi resolvido com o fato de nós dispormos de recursos de projetos financiados pelo CNPq e FAPEMIG. Então, as viagens eram pagas pelo CNPq e FAPEMIG. Obviamente, ninguém recebia um centavo para poder desenvolver essa atividade, até por impedimento legal, né? Eu não posso receber nada além do que o governo federal deposita como salário na minha conta, né? Mas havia alguns benefícios para os quais não havia preço, né? Como a possibilidade de ver o que havia, o que restou dessa documentação, né? E eu próprio tinha interesse particular nela, porque desenvolver uma pesquisa sobre o Vale de Jequitinhonha e o norte de Minas e, de alguma forma, essa documentação poderia vir a ser útil para mim, né? Bom, então nós conseguimos, num período de 2 anos, firmar esses convênios entre a prefeitura e essas diferentes instituições universitárias. E a primeira solução que nós encontramos, já que nós não tínhamos uma equipe local, é repetir em Minas Novas o exemplo que nós tínhamos, um exemplo exitoso que nós tínhamos em Mariana, até 2003, que adotamos até 2003, que era o de transferência da documentação para a universidade, onde seria tratada por uma equipe devidamente treinada. E isso nós fizemos. Então, portanto, em 2015, essa equipe foi a Minas Novas para recolher a documentação. A documentação foi colocada em caixas adequadas para ser, enfim, levadas para o laboratório na Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri. Havia 2 laboratórios atuando, o Laboratório de Documentação Histórica, coordenado pela professora Ana Cristina, e o Laboratório de Arqueologia, do professor Marcelo Fagundes. Esse laboratório era fundamental, porque é nele que havia a sala de custódia que reunia as condições de guarda da documentação. O grande desafio era esse: você não se leva a documentação para um outro local se você não pode garantir máxima segurança no acesso a essa documentação. E a sala de custódia da arqueologia era certificada pelo Ministério Público Federal, né, e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, porque, vocês sabem, documento vestígio arqueológico é propriedade da União. Então, era uma sala que custodiava propriedade da União. Essa documentação foi levada com o intuito de começar a ser higienizada. E aí, essa documentação foi levada e devidamente acondicionada na sala, mais adiante. Bom, e quando nós começamos a abrir as caixas, foi esse o tipo de documento que nós encontramos. Ou seja, uma quantidade de pelo menos umas 2 ou 3 caixas de documentos por os quais nós não podíamos fazer absolutamente nada, exceto aguardar que um dia alguma tecnologia encontrasse um modo de recuperar papéis que se encontravam em formato de pasta. Nós não tínhamos como desenrolar o que se encontrava em pasta. A gente tinha experiência com documentos que se encontravam como se fosse um tijolo. Por exemplo, na documentação cartorial do cerro que nós levamos para Mariana, alguns livros de notas não podiam ser abertos, a gente não conseguia abri-los, porque a documentação passou por uma umidade muito intensa e as folhas, entre aspas, colaram umas às outras. Mas, mesmo assim, nós conseguimos recuperar, né? Não sei se Edna vai se lembrar, a gente levava os livros para aquela sala, para aquela quadra. Os livros eram levados às 7 horas, sol de 7 horas da manhã,
e ficavam ali até mais ou menos umas 8h30, 9 horas tomando sol, e a gente tirava, levava, tirava, e com o tempo eles foram ganhando volume, e aí nós conseguimos desfazer com muito vagar, e eles foram recuperados, mas não é o caso aqui. Aqui é só o mesmo exemplo do tipo de documento que nós encontramos. E também para vocês terem uma ideia da cronologia. Lembrem-se que a data inicial é 2013. Vamos lá. Bom, isso aí, agora, em outubro de 2016, nós nos deparamos com uma outra quantidade de documentos que nós não conhecíamos, não sabíamos que existia, e que se encontravam embalados em sacos plásticos, sacos de lixo. Né? Eu fiz questão de... Vocês reparem que tem uma janela ali no fundo. Essa documentação estava na minha altura. Assim. A gente não conseguia propriamente abrir bem a porta. A gente abria a porta porque os sacos vieram e a gente não conseguia. Muito bem. Então, 2017, a documentação estava aqui. Bom, no laboratório, lá em Diamantina, a gente começou a fazer um trabalho de higienização, mas com o tempo nós percebemos que o tempo despendido não ia dar conta do volume de documentos, né? Abrir as caixas, porque o grande desafio não era higienizar inicialmente, o grande desafio era planificar os documentos. Você tem que lembrar que eles estavam em rolos, eles estavam enrolados. Então, enquanto esses documentos não fossem planificados, entenderam a ideia? A gente não conseguia higienizar. Como é que eu vou higienizar um rolo, uma documentação enrolada? Né? Então, a equipe, apesar de todo o esforço, né, essa equipe atuou até 2017. Em 2017, nós percebemos que isso não seria possível e, então, decidimos retornar com a documentação para Minas Novas para tentar uma outra estratégia. Né? E, então, de julho de 2017 a agosto de 2019, a solução encontrada foi absolutamente genial. E é uma solução oferecida por uma servidora da prefeitura, talvez por influência da característica do Jequitinhonha de lidar com cerâmica. Nós havíamos, para planificar, na nossa ideia original, para planificar documento, nós previmos a compra de equipamentos de planificação. Equipamentos muito caros, enfim, fizemos um projeto no valor de R$100 mil, o projeto chegou a ser aprovado, mas felizmente a verba não veio. Vou dizer felizmente, porque se nós tivéssemos adotado a planificação, nós teríamos levado, pela minha conta, mais ou menos uns 23, 24 anos para conseguir planificar, porque a planificadora era papel por papel. Era um papel por papel. Então, era essa a ideia. A solução que foi oferecida por essa servidora, vejam, nós estamos no Vale de Jequitinhonha, uma região conhecida pela sua qualidade cerâmica, pelos seus trabalhos de artesanato em cerâmica, e essa servidora teve a seguinte ideia: ora, se o que planifica é peso, em vez de colocar os papéis amarrados em placas de papelão com cadarço, por que não simplesmente colocá-los sobre placas de cerâmica? Que são essas aqui, são placas de cerâmica que vão fazer peso na documentação. Eu consultei uma professora do UFMG especializada em restauração de papel, e ela ficou admirada com o processo e achou essa solução. Eu falei, vou adotar, é para ser adotado, tem que patentear essa solução. Por que eu estou falando que foi uma solução absolutamente genial? Por causa disso aqui, ó, olha o volume da documentação. Compreendem? Nós estamos falando de cerca de 180 caixas de papel. Então, por isso que o processo ocorreu todo durante a pandemia. Foi um processo pré-pandemia, ou seja, de 2017 a 2019. Quando terminou o ano de 2019, nós já tínhamos, ou seja, no final de setembro de 2019, a documentação já se encontrava, né, dessas condições. A documentação já estava totalmente planificada. Não estava higienizada, estava planificada. Então, a gente já podia atuar. Né? Quem fez isso?
a equipe da prefeitura. Ou seja, até agora nós não estamos falando de dinheiro, não houve um centavo gasto, certo? Mas, e a mão de obra, não era uma mão de obra especializada. O que a mão de obra da prefeitura se incumbiu de fazer? Ficar olhando a documentação ser planificada. Pois bem, em seguida, e aí e isso tudo é esforço local. Esta servidora que encontrou a solução técnica para planificação, que é uma pessoa apaixonadíssima por história, é uma amante da cidade, ela adora a cidade, o Torrão Natal, adora a história, é responsável pela formação de museus de vários temas num prédio que existe importante em Minas Novas, no Sobradão, Museu da Agricultura, Museu do Artesanato, enfim, ela, né, Irene Barbosa Sena, né, que é a grande responsável. Ela decidiu pegar essa documentação e colocá-la em rigorosa ordem cronológica. Ou seja, todos os documentos foram separados um a um por cada ano. E isso foi feito, né? Ela criou as prateleiras, vocês estão vendo os anos ali, 1810, 1820, 1830, foi primeiro por década e depois cada década foi separada por ano. O resultado, vocês estão vendo aqui, a documentação já toda, já agora acondicionada em papel alcalino, preparada para ser higienizada. Muito bem. E aí, a documentação, depois de higienizada, dentro das caixas, devidamente identificadas pelo ano. Então, a gente tem já... Mas, vejam, nós não temos a documentação em série. Ela não está... Eu não sei o que tem o conteúdo dos documentos, mas eu sei que está em ordem cronológica. E, por conta desses projetos, nós conseguimos montar uma estação de trabalho para digitalização, porque a ideia era, o mais rapidamente possível, digitalizar a documentação em pior estado, para impedir o acesso, ou seja, restringir o acesso. É meio contraditório, né? Eu vou restringir o acesso ao documento físico, ao mesmo tempo aumentando para todos o acesso à documentação em formato digital. Entendem a ideia? A ideia é o contrário, não é restringir o acesso à informação, é o inverso. É ampliar o acesso, mas preservando o documento físico. Pois bem, chegamos a 2023, não é? Então, em julho de 2023, nós fizemos uma ação muito intensa com estudantes da Faculdade de Arquitetura de Juiz de Fora. Esses estudantes estavam desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre a morfologia urbana de Minas Novas, era um grupo que nós temos lá em Juiz de Fora, e eu propus à professora que ia levar esses alunos nessa visita de campo para, se eles não topariam participar de uma atividade de separação da documentação, fazer, quando fosse o caso, uma higienização mais fina, mas principalmente começar a separar as séries, já que eles seriam um número maior de pessoas e pessoas especializadas, né? Então, eles atuaram lá, né? E foi uma ação muito, muito gratificante para nós, porque o resultado foi muito satisfatório. Nós conseguimos recuperar pelo menos 2 grandes séries documentais, a série Eleições, a série Balancetes, as séries de balanço de receitas e despesas e as séries de população, né? Vou falar disso. Aqui vocês têm 2 exemplos da documentação que a gente conseguiu recuperar. Aqui nós temos uma lista nominativa completa da atual cidade de Virgem da Lapa, antiga distrito São Domingos, e aqui são os mapas de população, aqui todos da década de 30. Então, essa documentação demográfica é muito importante, que a gente tenha conseguido encontrar isso. Bem, aqui nós temos 2 exemplos. Na verdade, é o processo mais antigo que nós encontramos, é um processo da série Juízo de Órfãos, é um documento de 1733. O Juízo de Órfãos era o órgão do período colonial responsável
instauração de processos de inventário, de alguns libelos cíveis. Então, essa documentação não são muitos processos, são cerca de 5 dezenas, mas são muito representativos por serem todos do século XVIII. Então, a documentação é a documentação mais antiga e revelada. E, na verdade, por ser do século XVIII e para Minas Novas ela tem uma importância muito grande, porque até então nós não tínhamos... a gente tinha meia dúzia de documentos que se referiam a Minas Novas do século XVIII. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma visão um pouco melhor da sociedade que ali vivia. Um último exemplo da documentação que nós encontramos algo que eu nunca vi em nenhuma instituição, são as cédulas eleitorais do século XIX. Ou seja, nós não tínhamos, ninguém guardou cédula eleitoral. As eleições aconteciam, as cédulas eram contadas e utilizadas. Em Minas Novas, a gente tem 2 ou 3 caixas inteiras com essas cédulas, né? Então, o resultado, né, o estado atual, ou seja, eu estou dando apenas alguns exemplos, e eu fiz questão de mostrar essa trajetória, né? Ou seja, para você ter uma ideia, foram 10 anos, de 2013 a 2023, para se chegar nesse resultado. A documentação que foi digitalizada, que já se encontra digitalizada, ela está acessível nessa pasta provisória. É provisória, porque é grátis, enfim, a ideia é que nós façamos com Minas Novas o que nós pretendemos fazer com Diamantina, que teve a documentação integralmente digitalizada, que essa documentação seja abrigada na página do Arquivo Público Mineiro, que já tem uma tradição de custódia de acervos documentais de outras cidades de Minas Gerais, né? O Arquivo Público Mineiro, obviamente, tem condições ideais para poder cuidar dessa parte informática, vamos dizer assim. Mas, à medida que a gente vai digitalizando, a gente vai alimentando esse drive com esses documentos, né? Então, isso está disponível para consulta. O arquivo foi inaugurado, a sede, as instalações do arquivo foram inauguradas no último dia 3 de outubro, que é aniversário de Minas Novas. Eu enfatizo as instalações. Hoje o arquivo histórico se encontra num prédio histórico, colonial, com as melhores condições ideais de custódia, ou seja, com vistoria do Corpo de Bombeiro em dia, com todas as condições ideais de guarda. E a documentação está devidamente custodiada, né? Então, a gente tem hoje um quadro muito satisfatório para entrar na última fase, que é a de referência dos documentos, de identificação, a fase de descrição documental, que vai ser uma fase muito rápida, mas que enfrenta o desafio de ter mão de obra qualificada para fazer essa atividade. Né? O meu papel nesse projeto todo, puxa, isso foi o Ângelo que fez, o Ângelo não fez nada, eu não fiz nada. Eu simplesmente estimulei as pessoas a fazerem, eu só animo o auditório, eu só vi isso, dou maior apoio, vamos fazer e tal. Mas eu quero enfatizar que tudo isso foi um grande trabalho de equipe, que contou com o apoio inquestionável da Prefeitura Municipal, não com dinheiro, mas... E aí eu vou voltar ao que eu disse no início, quando eu falei de desafios e possibilidades. Sabe qual é o maior desafio numa ação dessa natureza? Qual a moeda mais cara do mercado? É a vontade política. É você encontrar um administrador que diga assim, pode fazer. Essa foi a moeda mais cara, porque de 1994 até 2013, os administradores não disseram, pode fazer. A gente oferecendo tudo, oferecendo os recursos financeiros, oferecendo os recursos humanos, mas a administração não topava. Então, quando a administração disse, vamos fazer, sabendo, obviamente, que não ia gastar nada, porque a remuneração da equipe era por projetos financiados, e o que a prefeitura ia gastar, já ia gastar mesmo, com compra de armários de aço, de caixas de papelão, que já fazem parte das compras usuais da administração.
né? Então, a vontade política foi de longe a moeda mais cara, né, que nós conseguimos obter, né? E a equipe, né, pessoas que não tinham formação alguma em arquivística, formação alguma em técnicas de tratamento documental, que simplesmente, com ações muito simples, né, conseguiram fazer com que esse acervo chegasse da forma como chegou, né? Então, bom, uma última coisa, né, quando eu digo das responsabilidades que nós temos como historiadores e historiadoras com essa documentação, esse tipo de trabalho não se encerrou aqui, né? A gente começou a atuar no Arquivo de Minas Novas e começamos a nos perguntar sobre a existência de outros acervos documentais que poderiam existir numa cidade que vai completar 300 anos. E, obviamente, começamos a encontrar muitas outras coisas, como, por exemplo, todo o acervo documental de um político local, uma família política local, que uma família que vinha desde o século XIX, a família Badaró, que doou o acervo inteiro da família para o arquivo. Arquivo este já totalmente organizado. Essa família de políticos teve o cuidado de identificar cada fotografia, cada documento, fazer a listagem dos documentos de interesse da família, ou seja, tudo, inclusive discos de vinil, porque o avô era cantor de ópera, uma coisa assim. Então, passamos a ter um acervo fotográfico muito grande, um acervo fonográfico muito grande, né? E, além disso, eu termino com isso, acho que a nossa maior surpresa foi a seguinte: quando em 1994 a gente foi pela primeira vez conhecer o acervo de Minas Novas, conhecer os acervos, eu fui até a igreja conversar na casa paroquial, na verdade, né, conversar com o padre responsável e perguntei para ele onde é que está a documentação paroquial mais antiga. Vocês têm os documentos mais antigos? Olha, Minas Novas é uma cidade que deveria ter documento desde 1730. Se a cidade foi criada, se o município foi criado em 1730, já tinha atividade eclesiástica anterior. Já devia ter uma atividade eclesiástica anterior, se não a partir daquele momento. E a resposta foi terrível. Não, a documentação que nós temos começa em 1912. Falei, pronto, então está tudo perdido, acabou, não tem mais nada. E aí os anos se passaram. Passaram-se 30 anos. Mudou o padre. E aí este padre que mudou, mexendo nas gavetas do arquivo da casa paroquial, encontrou alguns livros impressos do século XVIII. Encontrou as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1712, em condições ruins, mas é o livro. E doou esses livros para o arquivo. E a mensagem que eu recebi da Irene, a servidora que atuou, foi: o padre doou livros para o arquivo. Me assustou. Como assim, livros? Eu imaginei, se ele encontrou livros do século XVIII, será que não tem mais coisa? Aí marcamos de conversar com ele. E ele falou: vai lá ver o que tem. Aí fomos ver o que tem. E quando abrimos o armário, onde essa documentação, esses livros foram encontrados, eu não precisei abrir nenhuma caixa. Só de olhar o documento eu já sabia que ele era do século XVIII. A gente conhece documentos, você sabe que é de 18, 19. E aí eu falei: vamos fazer um teste, vamos pegar essa caixa mais antiga aqui e vou ver o que tem. Ao abrir a caixa, encontramos não apenas alguns livros do século XVIII, mas os primeiros livros de batismo, casamento e óbito da paróquia, de 1729, que também estão digitalizados. Então, foi a primeira coisa que nós fizemos, digitaliza, porque, enfim, é para mostrar que esse tipo de trabalho ele tem ganhos adicionais que a gente não espera. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E o final é sempre feliz, né? Essa é a garantia que a gente tem, que o final vai ser sempre feliz. Tá certo? E é isso. O objetivo é, como eu falei, estimulá-los a ficarem atentos a essas possibilidades que acervos que a gente não imagina que existem podem oferecer para todos nós. Tá certo? Mais uma vez, obrigadíssimo. Tudo de bom para vocês.
Um dia histórico, 25 anos do SEMEC. Cumprimento a professora Simone, em nome da qual eu parabenizo pela organização do evento todos os estagiários, alunos, servidores que estão envolvidos. A professora Joana, ex-diretora, o que é até um adjetivo interessante, mas muito importante na história dessa unidade acadêmica, aqui presente conosco. Todos os nossos docentes, a professora Edna, ex-coordenadora do Centro de Memória, o chefe de departamento, o professor Cássio Rideu Diniz, o coordenador do curso de História, o professor Giovanni, todos os convidados e convidadas. Não é por acaso que eu estou aqui. Professor Ivan Velasco, por favor, compareça à mesa. Vou apresentar aquela coisa bem formalzinha. Bom, por que eu disse que não é por acaso, né? Estou apresentando o professor Ivan porque toda a trajetória da minha formação em História e trabalho com acervos foi por culpa dele, meu professor na Faculdade Federal de São João del Rei, onde nós trabalhamos diretamente com o acervo do Labidoc. Eu vi o professor Carrara apresentando os acervos, achei interessante quando a gente recebeu aquela documentação nos sacos, né? Eu era estagiária, estava começando, fiquei desesperada, queria sair correndo dali e não foi possível, né? E que bom que não foi possível. O professor Ivan de Andrade Velasco, ele possui mestrado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, com a tese As Seduções da Ordem, Violência, Criminalidade e Administração da Justiça em Minas Gerais, século XIX, premiada pelo Concurso Brasileiro do CNPq Ampox de Obras Científicas e Teses Universitárias em Ciências Sociais em 2003. Está desatualizado seu Lattes, tá? Atualmente é professor aposentado da Universidade Federal de São João del Rei, com pós-doutorado em História da Justiça na Universidade de Sevilha. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia Histórica e História do Brasil e Império, atuando principalmente nos seguintes temas: Estado, Justiça e Criminalidade. Coordenou o projeto Fórum Documenta, foi pesquisador colaborador do PRONEX CNPq FAPERJ, Dimensões da Cidadania no século XIX. Foi pesquisador no programa Pesquisador Mineiro da FAPEMIG por 2 vezes e pesquisador do CNPq até 2018. Seja bem-vindo, professor, à unidade de campanha, o Centro de Memória, o curso de História, te recebe com muito prazer, com muito orgulho e muita felicidade. Eu queria agradecer enorme o convite, e não é a importância do convite é o que me traz aqui, né? Isso não é simplesmente uma declaração para ser gentil, mas é verdade. Desde que eu aposentei, eu disse não a todos os convites ou compromissos, bancas, etc., para os quais me convidaram, porque quando eu me aposentei, a decisão era me aposentar, enfim, e me afastar. Eu optei por não me manter ligado a programas de pós-graduação, não me manter, enfim, começar uma outra vida, que aliás está dando muito certo. Meu bar, sábado vai fazer 2 anos, e é um dos bares mais legais de Belo Horizonte. Eu hoje, e portanto eu me desliguei de tudo isso, e hoje eu sou um colaborador assíduo do coletivo de lutas Alvorada, um coletivo de luta de Belo Horizonte, e me disfarço na identidade de dono de bar, e assim levo a vida. Mas a coisa de ter aceito vir e ter aceito esse convite especificamente se deve a três razões. A primeira, de ordem afetiva, que é o fato do convite ter vindo da Josi. E aí é um convite que não dava para dizer não, pela nossa história em conjunto, pela ligação da história daqui com a história da UFRJ, não só uma história que é muito parecida no centro, né, tanto nesses 25 anos de vocês, quanto mais ou menos isso da experiência do Labidoc, né?
O convite da Josi, então, era irresistível. A Josi foi minha aluna, depois foi minha colega de departamento, né? Eu lembro dela, assim, chegando no departamento como professora substituta, com uma outra professora, que agora, né, a Paula, que chegaram a Paula e ela, eu lembro dela já na primeira reunião do departamento tem muita gente esquisita, aí elas na primeira reunião do departamento, vendo aquilo, e era muito esquisito, e aí eu lembro que eu cochichei, virei para elas e cochichei: bem-vindo ao hospício, porque o nosso departamento tinha umas coisas que se assemelhavam muito, se só mudasse o lugar, ninguém ia notar. Mas acho que também todo departamento de universidade é um pouco assim, né? Tem seus malucos e tal. E a Josi, então, e sempre nisso a gente sempre teve contato. Então, assim, era impossível dizer não. O segundo, porque também por esse momento da UENG, era uma forma de depositar solidariedade, né? Eu acompanho o que a UENG está passando, eu acompanho a tentativa absurda de desmonte, assim como o desmonte do Estado como um todo, e eu só quero dizer que eu acho que só cabe a gente resistir, a vocês da comunidade da UENG resistirem no que a gente puder, estar junto, estaremos. E eu acho o seguinte, eu acho que vai passar. Os sinais já estão no ar, vai passar, essa gente vai passar e a gente vai ficar livre deles. Eu tenho certeza disso. E quando 22, quando essa gente foi derrotada, eu tive certeza que dali para frente, aquilo foi Stalingrado, dali para frente, e todo mundo me chamava meio de maluco, de otimista e tal, e os fatos estão me dando razão. Aliás, os otimistas sempre têm razão, os fatos sempre confirmam o que os otimistas preveem, por mais que isso pareça absurdo, mas eu tenho vários argumentos para provar isso. E o terceiro é que eu e minha mulher, a gente sempre falava em conhecer campanha. É um projeto atrasado de muito tempo, assim, a gente queria conhecer campanha. Recentemente, um amigo começou a empreitada do hotel aqui, né, do pequeno grande hotel, de restaurar esse casarão e tal. E aí esse convite convergiu e foi maravilhoso, né? Então, some a isso o fato de que quando a gente estava procurando um título, eu dei um jeito de botar memória no título, falei: Josi, põe memória, assim, porque fica menos formal, e também porque a essa altura, aposentado, com 65 anos, memória já vira um certo lugar de fala, né? Já fica assim, não, memória, opa, sou eu, né? Vou falar aí que, né? Então isso, e era mesmo, na verdade, a memória contar um pouco a história desse projeto, que é em grande parte a mesma experiência, começa no mesmo ponto, movido pela mesma confluência de razões, né? De certa forma, assim, para resumir, o nosso contato com documentações, com um acervo não tratado, não higienizado, ameaçado, guardado há muito tempo sob condições longe de ideais, começa nos anos 90, quando a gente chega na UFSJ, que então nem era universidade, não tinha esse título, e o coincide do IFAM recebeu uma documentação do fórum, toda ela em condições mais ou menos, quer dizer,
No caso, essa documentação, propriamente disso, não estava em condições de guarda, digamos, muito críticas, mas, claro, tinham sofrido todo o desgaste do tempo e da incúria, muitas vezes uma incúria que nem é proposital, mas até o resultado, às vezes, de boas intenções, né? Como o caso do cara que embrulhou em jornal, né? E com isso, né? E isso a gente encontra em vários pequenos arquivos, documentação cartorial, documentação nos fóruns de justiça espalhados pelo Estado, né? Então, essa documentação era uma documentação que precisava ser identificada primeiro. Nós nem pensávamos nesse momento, porque, de início, pensamos no IPHAN, né, que havia um escritório regional do IPHAN, no Museu Regional de São João del Rei, que ele teria capacidade de fazer esse trabalho, que era o trabalho propriamente dito de conservação patrimonial e tal. Então, nós fizemos um projeto de identificação e catalogação dessa documentação, né? Na época, e isso foi um primeiro um primeiro incentivo, né? A FAPEMIG, ainda naquele momento se estruturando, mas já sensível ao fato de que ela precisava apoiar iniciativas, por mais que fosse ainda digamos assim, vinda de propositores sem muito currículo, que éramos nós na época, tal, mas apoiar iniciativas exatamente em lugares que não tinha muito, naquele momento ainda, não tinha muito aonde recorrer, né? CAP, CNPq, para a gente era alguma coisa impossível, né? Era mais ou menos, a gente não passava nem na porta. Então, a FAPEMIG aprova esse projeto, conseguimos 6 bolsistas, um deles vai estar lançando o livro aqui amanhã, que é o professor Marcos Ferreira, né? E que nesse projeto ele se depara com o processo de Carrancas, né? Que era um processo que era falado, a crônica histórica de Minas Gerais, muitos historiadores amadores falavam do processo, que ele existia, mas havia se perdido onde ele estava. E ele estava, por acaso, nessa documentação do Fórum de São João del Rei, que foi entregue ao IPHAN, né? Bom, e aí a gente fez a identificação dessa documentação, etc. A partir dessa documentação, eu e a professora Maria Tereza, que foi, na verdade, a que teve a ideia desse projeto, né, que chegou dizendo: Ivan, tem uma documentação do Fórum, você não topa? Eu não era nem de história, mas como o resto do departamento era padre, e acho que ela achou que eu era, e a gente era amigo, né? Então ela achou que me levar para essa coisa ia ser assim, o melhor que estava tendo no departamento, né, naquele momento. E aí eu falei: uai, topo, porque sei que a gente recém-chegado, como que vamos fazer? Bora fazer. Aí apresentamos esse projeto a FAPEMIG, tivemos o apoio da Luci Fontes, que era então da Biblioteconomia, hoje é Ciências da Informação, e a professora Beatriz, do curso de História da UFMG, tal, deram uma calçada no nosso projeto, uma certa avalizada. Ele foi aprovado e conseguimos 6 bolsas, e assim foi. Desse projeto e dessa documentação, que aí surgiu tanto
para mim e para a Tereza, porque na época a gente estava terminando o mestrado, surgiu o tema do doutorado. E pronto, e depois fomos para o doutorado, essa documentação ficou no IFAM, guardada, etc. Tal. Mas, nesse meio tempo, uma outra professora do departamento, que trabalhava com a documentação a Maria Leônia, que trabalhava com a documentação da Cúria, a documentação paroquial, de São João del Rei, ela tinha, preocupada com o problema da conservação, junto com a Sueli Franco, uma técnica administrativa, elas tinham feito um projeto e conseguido, através desse projeto, comprar uma MOP, que é a MOP é aquela mesa de obturação de documento, né? Que você põe o documento com documentos que podem ser obturados, né? Papel trapo, esse documental. Só que depois, não tendo, aquele negócio que o Carrara falou, a gente às vezes compra as coisas, mas depois não tem quem vai operar a MOP, a expectativa, claro, delas, eu imagino que era depois conseguir um funcionário que ficasse liberado para isso, mas nas condições da própria instituição na época, isso era muito difícil, né? A instituição não tinha recursos também, tudo era cobertor curto. Bom, isso fica lá. Quando eu volto ao doutorado em 2002, a MOP está lá paradinha, encaixotada, nem foi aberto o caixote. E aí eu penso, a gente podia fazer isso para funcionar, aqueles documentos do IFAM precisam dessa máquina. O IFAM não tinha qualquer interesse de criar nem interesse, nem possibilidade de criar, porque para as instituições federais, nessa época, IFAM, conseguir verba era mais difícil. Então, aumentar serviço, quer dizer, colocar coisas era bem impensável. E aí, eu digo para o departamento, eu topo fazer um projeto para isso, e desde que tinha chegado um funcionário transferido da Universidade de Viçosa, que tinha alguma experiência, era historiador, mas tinha experiência com arquivo, tinha organizado um arquivo em Viçosa, tal. Eu digo, então, se conseguir trouxer ele para o departamento e ele ficar por conta desse projeto, a gente corre atrás. Fomos atrás do Arquivo Público Mineiro. No Arquivo Público Mineiro a gente teve super apoio deles e falamos, olha, o que a gente precisa para montar uma pequena unidade de conservação e restauração, não diria restauração, porque ainda é um processo da conservação, né? Você fazer a obturação para manter a estrutura física do documento. O nome restauração aí fica meio a mais. O que a gente pode fazer? O Pedro Brito, que era o diretor do Departamento de Restauração e Conservação do Arquivo Público Mineiro, foi lá, nos ajudou a fazer o projeto. Vocês vão precisar disso, com isso, o Eduardo vai lá, a gente ensina ele a mexer na MOP, vocês já podem começar a operar. Conversamos com o IFAM, fizemos um projeto de parceria, e o reitor da universidade, na época, já estava quase virando Universidade Federal de São João del Rei, foi na gestão desse reitor, Mário Neto, que depois teve gestões extremamente frutíferas à frente da FAPEMIG. O Mário Neto comprou a ideia, eu falei, então aquela parte do prédio antigo nosso, aquela parte que era o antigo laboratório de química, quando era colégio de padre, fica para a gente.
Você só faz umas pequenas reformas e o resto do maquinário todo a gente corre atrás. Nesse meio tempo a gente é procurado não. A gente vê uma notícia no jornal do juiz de Oliveira dizendo que se ele não tiver apoio, ele vai jogar toda a documentação histórica do Fórum de Oliveira fora. Claro que ele fez isso de propósito, depois nós ficamos conhecidos ao longo da caminhada, ele fez isso para chamar atenção, para criar uma certa comoção, inclusive em Oliveira. A gente, pronto, bora lá, que tem uma documentação em Oliveira, tal, conseguimos o carro da universidade, fomos para Oliveira, a documentação lá, essa sim, ela tinha sido vítima de uma enchente, e ela estava toda coberta de barro, né? Toda coberta de barro. Por quê? Porque ela ficava no porão do fórum, que fica, não sei se ainda fica, numa avenida que tem o rio que transbordou, e inundou o porão todo. E esse juiz ainda teve uma atitude heróica, porque ali, para muitos, como ele, era a oportunidade, o pretexto para se livrar, né? Porque tem muita gente assim, porque, isso aí é papel velho, isso é para nada. Ele, ciente da importância, ele bota todos os funcionários do fórum para botar o documento no sol, secando e recolhendo no fim da tarde, aquele esquema, e tirar o grosso da lona, da lama, mas ele disse, olha, não dá para mexer muito, porque a gente não entende disso. Aí nós fomos lá e blefamos, claro, não, quem entende é a gente. Claro que a gente não entendia, ainda, mas estava começando a entender, né? E se não fosse se não fosse a gente, quem? Né? Se não fosse naquela hora, quando? Né? Porque e aí nós fizemos um acordo com ele, a gente leva a documentação e se compromete a fazer projetos e conseguir verba para tratar essa documentação. Primeiro projeto aprovado, aliás, foi o Marcos, que era um fuçador desse negócio, o Marcos de verba e tal, já não era há muito tempo nem bolsista, nem aluno nosso. O Marcos, acho que nessa época estava aqui, já não. E o Marcos, olha, tem uma linha do Fundo de Gestão dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Eu estou contando esses detalhes só para ver como é que os caminhos são tortuosos, né? Direitos difusos, eu fui descobrir, então, na época, são todos aqueles direitos que não podem ser positivados em lei. Todo cidadão tem direito ao oxigênio. Isso é um direito difuso, mas é claro que é um direito. E o patrimônio era um deles. Havia uma brecha para argumentar nesse sentido. Bom, passamos o primeiro projeto e conseguimos, na época, 60 pratas. Aquilo era dinheiro. Compramos 2 mesas higienizadoras, começamos a aparelhar o laboratório. A universidade fez uma reforma que custou, eu lembro que eu acompanhei, custou 13 mil, que para a universidade, assim, só isso que a gente está pedindo deles era pouco, que era o local e onde ia ficar os acervos e tal, também com toda a orientação do pessoal do Arquivo Público Mineiro. E aí começou um círculo virtuoso. Nós estávamos tratando já dois acervos, o de São João del Rei e o de Oliveira. O de São João del Rei, na verdade, nós conseguimos trazer alguns processos, como o de Carranca, que estavam em condições mais críticas, mas logo fenômenos comumente chamados de ciúme começaram a acontecer, e o então diretor do IPHAN começou a ficar temeroso de que a gente... essas coisas que acontecem, sobretudo com pequenos poderes e tal. E aí
nós começamos a tratar a documentação de Oliveira, que entrou na frente e tal, e logo depois sai o edital da FAPEMIG, que muita gente na época, que foi foi passar do buraco da agulha, porque todo o pessoal das ciências exatas e mesmo o pessoal da humanas, na época, no conselho da FAPEMIG, era contra, falava que é absurdo. Separar, a FAPEMIG separou, na época, 1 milhão e alguma coisa, que seria para projetos voltados para documentação, preservação e pesquisa. Porra, para a gente era uma luva, né? E as pessoas dizendo, não tem nem massa crítica para captar esse 1 milhão no estado de Minas Gerais hoje. Os projetos são contados no dedo, vai tudo para o Arquivo Público Mineiro. Tal. Bom resultado, foram aprovados 2 projetos e o nosso teve aprovação integral. Na época, o Mapaba foi o maior volume de recursos da área de humanas até então aprovada na FAPEMIG. E aí o resto foi uma coisa extremamente promissora, né? Dentro da universidade, o departamento sempre dando todo apoio. Logo, o nosso curso de graduação em História, e mais tarde, que possibilitou, e isso está ligado à criação do mestrado, o nosso curso de graduação, a gente começou na época também, um momento extremamente positivo na política de fomento das universidades federais, né? Isso era 2012, 2013, bolsas de alunos carentes, bolsas de iniciação científica, bolsas de projeto de extensão. Com isso, nós conseguimos amealhar para o laboratório diferentes tipos de bolsistas, né? Bolsistas de extensão, que faziam uma extensão em conservação e restauração, e isso no departamento, no curso de História, passava a contar naquela pontuação, bolsistas de iniciação científica que passaram no laboratório a identificar documentos e, desses documentos, encontrar seus objetos de pesquisa, e bolsistas de carentes que brigavam para ir para lá porque gostavam. O trabalho era muito sedutor, né, para os alunos, e assim foi, com épocas que nós tivemos mais de 30 diferentes tipos de bolsistas e voluntários. Os alunos de História todo que se voluntariavam, faziam um pequeno curso de paleografia e se voluntariavam para ler documentos, identificar, higienizar, passar pelo ciclo todo. Os documentos identificados eram todos indexados em bancos de dados. Depois disso vieram os processos, da mesma forma, de Itapecerica, uma base de processos cíveis criminais de Itapecerica, depois os processos cíveis criminais de Formiga e Conselheiro Lafayette. Não é isso? E todos eles procurados já aí pela repercussão que a gente também fazia dar, né? Porque é importantíssimo isso, gente, repercutir o trabalho, divulgar onde puder, botar no Jornal da Cidade, botar, se tiver um amigo no estado de Minas, conseguir uma nota. Isso é super importante, porque muitas vezes esses projetos ficam
são subnotados, né? E exatamente à medida que você divulga tal, isso surte efeito, porque pessoas começam, olha, tem isso. Esse próprio juiz de Oliveira, que foi o nosso primeiro parça, depois ele passou a divulgar isso com outros juízes, tal, e teve um papel, e passou a intermediar muitas vezes a relação da gente com esses juízes, que às vezes eram resistentes a levar a documentação, que a gente levasse a documentação. Temiam que ela não voltasse e tal, não sei o quê. Então, aí, esses acervos, ao longo desse tempo, somaram mais de 13 mil documentos. Se eu não estou esquecendo de nada, foi a última vez que eu fiz essas contas. Como eu já aposentei há 3 anos, que eu devo ter feito essas contas uns 3 anos, então já tenho 6 anos, pode ser que elas tenham que ser atualizadas. Mas uma base de documentação civil, criminal, que inclui desde processos criminais de várias natureza, processos cíveis que envolvem muitas vezes processos de manumissão de escravos, e uma rica documentação para a história da escravidão, enfim, nesses processos cíveis inventários de uma documentação riquíssima e fundamental, não só para a história econômica, mas hoje também para a história, essa história das elites, a história como o Marcos fez na tese de doutorado dele, né? Uma história, vamos dizer, da sociedade do século XIX, seus bens, seus modos de vida, sua cultura, etc., né? Tem um nome, mas eu não estou lembrado. Como é que é o nome? Isso. Enfim, e assim, o que eu acho mais importante ressaltar é o seguinte: primeiro, a gente se valeu, e indo para a conclusão, a gente se valeu de um momento absolutamente frutificante e de políticas públicas e de financiamentos para pesquisa, para aparelhamento das universidades, etc. Foi um momento de conjuminância antes dos rinocerontes, muito antes dos rinocerontes chegarem ao poder. Foi um momento de conjuminância de diferentes esferas, né? A FAPEMIG teve um momento extremamente sensível ao desenvolvimento da pesquisa no Estado, etc., e generoso, e que inclusive contou com verbas do Estado, né? Porque foi mais ou menos nessa época os primeiros governos estaduais que respeitaram o fundo constitucional da FAPEMIG, cumpriram, né? CNPq, CAPES também recebendo recursos e compreensão, Ministério da Ciência e Tecnologia valorizado, etc. E isso se transformou em bolsas, etc. E incentivo, fundamentalmente, para os alunos que tiveram bolsas de iniciação científica e começaram sua carreira. No nosso caso, isso foi digamos, tornado mais virtuoso pelo fato de nós termos esse centro, nesse momento, que depois vai se transformar num centro de referência e documentação, que é o CEDOC, e temos o LabDoc, que era o laboratório de pesquisa e conservação documental, que
que aproximava os nossos alunos, desde o curso de graduação à documentação. Muitas vezes, coisa que, em cursos de história, mesmo na UFMG, na UFG, os alunos vão ter contato com ela só na pós-graduação, né? Então, isso foi um primeiro momento. Uma primeira questão que é importantíssima. A segunda, o que o Carrara já se referiu. Quer dizer, gente dizendo faça e deixando fazer. E confiando que era possível. Não só dentro da própria universidade, né, mas os parceiros necessários, que eram os detentores da documentação, né? E que parece que seria óbvio eles dizerem sim, mas muitas vezes nós ouvimos não, né? Saímos em viagem até um acervo em tal lugar, porque os próprios alunos passavam a dizer: na minha cidade tem um acervo, despertados por isso, e os alunos viraram uma espécie de caçadores de acervos, também prestaram atenção nisso, e voltavam para a sua cidade e descobriram o que tinha. Aí, vocês querem ir lá conversar com o juiz? Vamos, tal. E nem sempre tivemos, necessariamente, a resposta de pessoas que dissessem, façam, né? Há várias razões, né? Essas coisas envolvem, tudo que envolve gente sempre tem umas complicações, né? E, obviamente, você tinha que lidar com situações de juízes que vai ter a documentação sendo restaurada lá pela gente. O juiz dizia: eu queria que vocês mandassem os processos para cá, porque a gente vai fazer uma comemoração, e aí a gente quer uns processos para expor, tal. E a gente tinha que, não pode, está na câmara na câmara de gás, não tem, como é que vai tirar a documentação? Mas você tinha que dar um jeitinho de atender esses caprichos, tal, porque também a pessoa não tem obrigação de saber como é que é isso, né? Ela vive no mundo dela. O que puder acontecer de conjunto, interseção entre o mundo dela e o nosso, né? É o que resultou nisso, é o que resultou dos juízes que disseram: façam. Essa documentação hoje, resultante disso e do trabalho de todos esses bolsistas que passaram por lá, ela, em grande parte, ela é identificada. O Banco de Processos Criminais tem identificado 8.000 e tantos processos dessas diferentes regiões. Talvez é o maior banco de processos criminais do século XIX, pensando o século XIX naquela definição do 800 até 30, porque depois as documentações começaram a vir, as documentações da República Velha, e que é muito importante, inclusive, porque é uma documentação muito mais frágil, né, do que, por incrível que pareça, do que a documentação de papel fibra, do papel do século XVIII, XIX, que resiste a muito mais coisas. Então, essa documentação é identificada. Nesse momento, o Marcos está conseguindo recolocar no ar uma página que caiu por razões técnicas não, por problemas de simplesmente pico de luz na universidade, não ter controle de coisa, queimava o nosso provedor, e aí vai arrumar dinheiro para comprar outro provedor, essas coisas. Eu consegui, há um tempo atrás, que ela ficasse hospedada no Departamento de Direito, com o pessoal da História de Direito, lá na Federal de Belo Horizonte, né, na UFMG, e pronto, aí agora Marcos vai conseguir os recursos, vai botar ela no ar, e a gente espera esse banco de dados, que ser integralmente disponibilizado. Claro, como todo banco de dados, que é sempre uma obra em progresso, né? Você acha erros, você acha incoerências e tal, e é claro, isso vai ser um trabalho dos pesquisadores que se valerem desse banco de dados, como ocorre com todo banco de dados, né? Nenhum banco de dados nasce só, talvez nas universidades americanas, onde recursos, pelo menos antes também do rinoceronte
se chegar ao poder, eram recursos bastante fartos, né? Hoje parece que são condicionados a elas se submeterem a pesquisarem o cinturão bíblico acha que vale a pena ser pesquisado. Assim, a outra coisa, quer dizer, desse projeto surgiram a imensa maioria dos pesquisadores que nós formamos na pós-graduação. Quer dizer, quando eu digo desse projeto, assim, eu digo da disponibilidade dessa documentação e do fato de que ali eles foram tendo contato direto desde do primeiro período do curso com a documentação e com a característica dessa documentação, né? Um inventário, um processo crime do século XIX, do final do século XVIII, um processo que envolve pedido de manumissão de um escravo, etc. Ou seja, aquilo que eles já vão entrando no custódio vendo nos livros, já imediatamente correspondendo com o que estava ali no próprio corredor do departamento, lá no fundo, né? Então, isso foi de uma importância fundamental. E hoje, assim, a gente, quando eu falo a gente, eu tenho certeza que eu falei em nome de todos os professores, tenho um orgulho enorme de ter professores formados já espalhados, não só no Estado, mas em universidades também do Rio. Enfim, professores que vão seguir a carreira e certamente vão fazer, se oportunidade tiverem, exatamente o que a gente fez, né? Porque isso também criou nesses nossos ex-alunos e hoje professores tal, desde o início, uma consciência da importância disso que o Carrara falava, da importância da preservação, porque sem a preservação física, você perde a informação. E sem a informação, você não faz. É impossível a historiografia avançar, né? E a nossa historiografia, sobretudo de 30 anos para cá, mais um pouco, né, de 40 anos para cá, tem dado exemplos fabulosos de como fontes salvas e preservadas puderam tornar possível a revisão de tantos paradigmas e tantos muros de arrimo que a nossa historiografia anterior usava. Né? Então, isso. E a terceira coisa que eu não lembro. Espera aí. Eram 3 coisas. Acho que eu já falei. A terceira coisa que isso. Que essa é mais importante, assim, talvez de todas, que é a continuidade dos projetos. E vocês não imaginam quantos projetos nas universidades nascem, se desenvolvem, têm recursos e depois simplesmente morrem porque o professor que tocava o projeto se aposenta. Se aposenta. A UFMG mesmo teve vários de projetos desse tipo, né, que os próprios professores se lastimavam. Por quê? Porque o departamento, quer dizer, o projeto não se institucionaliza. Ele fica permanentemente dependendo daquele professor. Então, o importantíssimo, isso eu acho que o exemplo de vocês aqui, o exemplo que a gente conseguiu lá em São João, foi bem sucedido, de que os projetos fossem institucionalizados, ou seja, o laboratório se torna um laboratório, passa a fazer parte como é que chama aquele negócio que sai o dinheiro, né? Não lembro o nome. Entra na boca do caixa da universidade, entendeu? Passa a ter funcionários. Conseguimos, nesse meio tempo, que a universidade fizesse concurso para restaurador, que depois, hoje, já seria impossível, porque já se considera que as universidades isso não é
afim à universidade, em que pese no Brasil mais de 2 dezenas de universidades que eu conheço cumpram com esse papel, exatamente pela ausência de outras instituições locais que o possam fazer, né? Mas, enfim, entenderam que restaurador não é. Mas nós conseguimos, tivemos um técnico restaurador durante anos extremamente capacitado, que tornou possível, inclusive, restauro de peças, de documentos de família que nos procuravam. E aí a gente fazia uma contrapartida: olha, vocês dão material, como é público, não é cobrado nada, vocês só pagam material, né? E o bolsista, que aí a gente conseguia, com isso também, trazer bolsas para alunos que... Então, o laboratório de restauração lá da Federal de São João del Rei, que é hoje um dos mais bem qualificados em termos de maquinário, de mão de obra, tal, é um pessoal extremamente competente. Enfim, eu temi que isso fosse começar a cair, a virar ruína, né? Aquele negócio que depois as pessoas passam na frente e falam: e o que é aqui? E funcionou há muito tempo, um laboratório e tal, não sei o quê, mas não sei mais o que é, não. Aí você entra, está lá tudo fechado, parado. Mas o Marcos, que nasceu, de certa forma, como historiador nesse projeto, hoje, né, gratidão do Cosmos, ele é a pessoa hoje responsável. E que tem a responsabilidade, inclusive, ele é o próximo, a gente chama do próximo Capitão Nascimento, né? Aquela história do Topper Elite, que o Capitão Nascimento tem que achar o cara que vai substituir ele para ele poder dar no pé. Agora é o Marcos, né? Mas o Marcos, a gente ainda segura ele lá, ele está de castigo, ainda fica uns 6 anos, e nesse meio tempo nós temos que encontrar professor e trazer professores para o departamento que se juntem a essa tarefa, que isso tenha continuidade, né? Então, assim, eu acho que essa é um exemplo vitorioso, no sentido de que todas as pessoas que participaram e tornaram possível esse projeto, né, colaboraram para que essas 3 condições se dessem, né? E isso foi decisivo, e eu acho que por isso vale a pena falar dessa experiência, né? E por isso eu topei vir aqui contar essa história para vocês. É isso.